Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver o exercício número 5 da prova modelo número 3, prova essa criada então pelos professores Paulo Ribeiro e pela professora Raquel Azevedo de Portal Mate, com o objetivo de preparar então os alunos para o exame de matemática do nono ano de 2014. Esse exercício 5 da prova 3 consiste exatamente no seguinte. Na figura 4 está então representada uma circunferência de centro em O e ainda os triângulos equiláteros ABO, este triângulo aqui, dizer este triângulo equilátero também AEO. Ok. Sabemos então que os pontos A, B, C e D são então pontos que pertencem aqui à circunferência. O segmento da reta FG é paralelo ao segmento da reta AE. Os pontos OF são então pontos do segmento da reta CE. Ok. O ponto D é então o ponto do segmento da reta EH. O ponto C é um ponto de segmento de reta BH e o ponto G é um ponto de segmento de reta AO. Ok. Amplitude do ângulo CAD, quer dizer, este ângulo é exatamente igual a 30 graus. Tudo bem. Bem, isto tem aqui 3 alíneas, vou resolvê-las como sempre no slide individual. Relativamente à primeira questão, pedem-nos então determina a amplitude em graus do ângulo BHE. BHE, ou seja, este ângulo aqui. Ok. Olhando assim para isto, quer dizer, eu tenho aqui, eu vou apresentar duas resoluções distintas e peço-vos especial atenção para a segunda, porque será bem mais prática, fugindo um pouco ao estereotipo. Quer dizer, eu olhando para este ângulo, eu posso dizer que este ângulo é um ângulo excêntrico, porque não está no centro, e excêntrico exterior. Ok? Então vocês devem registrar isto. Devem dizer então que o ângulo, aqui o ângulo BHE, é excêntrico exterior. Ok? Estas coisinhas devem ficar registadas. Só se valorizam ao escrever isto. Estes ângulos têm exatamente uma fórmula. Okay? A amplitude deste ângulo BHE pode ser então dada pela diferença entre os dois arcos e metade dessa diferença. E como é que a gente encontrou os arcos? É bastante simples. Reparem lá. Quer dizer, tem aqui o vértice do ângulo. Vocês vão, encontram aqui a circunferência no ponto D. E se forem por esta extremidade, quer dizer, encontram a circunferência neste ponto C. Então tem aqui este primeiro arco. Ok? Tem aqui este primeiro arco CD. Então esse será um dos arcos que eu vou aqui subtrair. Onde é que estará o segundo? Quer dizer, continuam, né? Isto continuam, entram dentro da circunferência, entram, até tocar ali, né? E tocam ali no ponto E. Se fizerem aqui a continuação, interceptam aqui no ponto B, quer dizer, isto forma aqui outro arco. Forma aqui este arco. Este arco é B. Então, a metade da subtração destes dois arcos vai-vos dar aqui a amplitude do ângulo excêntrico. Então, isto será o arco BE menos o arco DC. Ok? Então, agora vamos ter que encontrar aqui a amplitude dos arcos e depois fazer a operação. Quer dizer, relativamente a este arco DC, a gente sabe que aquele ângulo ali em E, né? Este ângulo, é dito aqui, CED, é exatamente 30 graus. Então eu posso dizer que este arco CD, é exatamente igual ao dobro da amplitude daquele ângulo CED. CED. Isto porque, e devem registar, ok? Porque o ângulo CED é inscrito, né? É um ângulo inscrito do arco CD. Ok? Então é o dobro. Então a amplitude do arco é o dobro exatamente do ângulo inscrito. Então isto seria 2 vezes 30. Então quer dizer, podemos dizer que a amplitude aqui do arco CD seria exatamente 60 graus. Quer dizer, aqui a amplitude deste arco é 60 graus. Depois, para apanharem aqui este arco EB, quer dizer, eu posso, repara, se este triângulo é equilátero, se este triângulo é dito aqui algures, né? Este triângulo ABO é equilátero, um triângulo equilátero tem os três lados iguais, mas também tem os três ângulos iguais. Então eu posso dizer que este ângulo AOB, né? A amplitude
amplitude do ângulo AOB é exatamente igual. Se tem três ângulos iguais, então cada um deles é simplesmente a terça parte de 180. Quer dizer que a amplitude deste ângulo AOB é exatamente 60 graus. Quer dizer que aqui é 60 graus. O mesmo há de acontecer, né, aqui com o ângulo AOF. Né? Também há de ser 60 graus, porque este triângulo também é equilátero. Então eu posso dizer que este ângulo BOE, né, este ângulo BOE, a amplitude deste ângulo BOE, é exatamente igual a 120 graus. Okay? E agora este arco BE, posso dizer, agora para aquilo que eu pretendo, que este arco BE é exatamente igual à amplitude daquele ângulo. E porquê é que é igual à amplitude deste ângulo? Porque este ângulo é um ângulo ao centro. Okay? É um ângulo ao centro relativamente a este arco. Então isto deve ficar registado porque o ângulo BOE é um ângulo ao centro, ok? Relativamente ao arco BE. Ok, tudo bem. Então é igual. Então isto é equivalente a dizer que a amplitude deste arco é exatamente igual a 120 graus. E agora é só virem aqui e fazem o cálculo, não é? Então a amplitude daquele ângulo BHE é simplesmente igual, este arco BE é 120, menos este arco DC, que é exatamente 60 graus, sobre 2. Daí dizemos então que a amplitude deste ângulo excêntrico exterior BHE, metade não, a diferença primeiro, 120 menos 60 são 60 graus, metade de 60 graus são exatamente igual a 30. Agora reparem nesta outra possível resolução que eu poderia realizar exatamente neste problema. Se eu fechar aqui este triângulo, e reparem, eu sei que isto aqui é 30 graus. Se eu fechar aqui o triângulo desta forma, né, aqui este triângulo EBH, né, este triângulo que eu estou aqui a fazer azul, este aqui, quer dizer, eu quero exatamente esta medida, né? Chamemos alfa, então esta medida. Repara que eu podia considerar também aqui o losango, né? EABD, né? Isto seria um losango. Onde EB seria exatamente a diagonal deste losango. E a diagonal corta aqui os ângulos ao meio, ok? Corta aqui os ângulos ao meio. Então eu sei que aqui são 60 graus, não é? Porque se AO é um triângulo equilátero, quer dizer, aqui é 60, ali é 60, lá em cima também é 60. Então se esta diagonal do losango corta os ângulos ao meio, quer dizer que ficaria aqui metade de 60, ou seja, 30 graus. Quer dizer que este ângulo todo seria de 60 graus. O mesmo acontece aqui, quer dizer, eu aqui tenho 30 graus. E repara que este triângulo OBC também é equilátero. Ele também é equilátero. Okay? Isto é fácil de provar, porque se EC é exatamente um diâmetro, aqui estão 120 graus. Este seria um ângulo suplementar. Os 180 seriam 60 graus, né? E isto aqui, quer dizer, se tem aqui dois triângulos equiláteros, este terceiro para completar a semicircunferência também o seria. O que quer dizer que aqui era 60 graus, ou seja, este ângulo todo seria exatamente 90 graus. Então reparem lá, se olharem assim para este triângulo, tem exatamente um triângulo retângulo, porque este ângulo é 90 graus. Aqui são exatamente 60 graus. E como a soma dos três ângulos são 180 graus, quer dizer que alfa seria exatamente igual a 180 graus menos 90 mais 60. Ou seja, alfa só poderia ser então 30 graus. Isto seria então outra abordagem um pouco mais intuitiva, trabalhando então propriedades das figuras que vocês conhecem já há algum tempo, os losangos, os triângulos, os ângulos, a soma dos ângulos internos. Esta seria uma resolução alternativa. Bem, passemos então aqui à questão 5.2. Na questão 5.2 dizem-nos o seguinte: de entre as transformações geométricas indicadas nas alternativas seguintes, transcreve a que completa corretamente a afirmação que se segue. O triângulo AEO
mas eu vou aqui sombrear, vou realçar, melhor dizendo, este triângulo AEO, que é este triângulo aqui azul, é a imagem do triângulo ABO, ou seja, este azul é aqui a imagem deste triângulo ABO, quer dizer, este azul é obtido através de uma transformação deste ABO, que é o verde, através de uma transformação, né? Vamos ter que escolher aqui a transformação que é correta. Uma rotação de centro em O, reparem, de amplitude 60 graus. Quer dizer, reparem que aqui estes ângulos já vimos que são exatamente 60 graus. Então repara, será que eu obtenho o triângulo azul através de uma rotação de centro em O de 60 graus? Será que eu do verde, se fizer uma rotação de centro ali em O de 60 graus, eu vou ter o azul? Quer dizer, aqui é preciso ter algum cuidado. Vocês sabem que se esta amplitude é positiva, o sentido da rotação há de ser feita neste sentido anti-horário. E se o sentido da rotação for negativo, a rotação é feita no sentido horário. Okay? Então, se eu pegar no verde e rodar 60 graus no sentido positivo, o que eu obtenho seria este triângulo OBC e não o azul. Okay? Então, esta é falsa. Será que é uma rotação de centro em O de amplitude exatamente menos 60 graus? Exato. Para que A rodar até E, quer dizer, a amplitude é 60 graus. Reparem aqui neste ângulo ao centro. E todos os pontos fariam então isso. Quer dizer, é exatamente esta a resposta certa. É uma rotação de amplitude de centro em O, mas a amplitude é menos 60 porque eu quero ir no sentido negativo. Já agora vamos observar as outras. Quer dizer, será que é uma translação associada ao vetor EO? Então quer dizer, eu pegaria aqui no verde, no triângulo verde. Eu vou só apagar isto aqui para percebermos depois as outras. E vou apagar este também azul. Né? Será que se eu pegasse aqui neste triângulo verde, no triângulo ABO, e fizesse uma translação associada ao vetor EO, e eu obtinha então o triângulo de cima? Repara que o vetor EO é este, que começa em O, e começa em E, peço desculpa, e acaba em O. Quer dizer, então eu pegaria aqui em todos os pontos e adicionaria aquele vetor. Quer dizer que o ponto O passaria a estar em C. O ponto A, adicionando exatamente esse vetor EO, passaria a estar em B. O transformado, né? O A', aqui o O'. E ao ponto B eu adicionava exatamente o mesmo vetor e o que eu obtinha seria exatamente este triângulo, né? O que não seria aquele de cima, ou seja, esta também estaria errada. Tudo bem. Reflexão sobre o eixo BE. Então vou colocar aqui o eixo, né? Aqui este seria o eixo de reflexão. Será que se eu aplicasse aqui uma reflexão relativamente a este eixo BE, eu obtinha o triângulo de cima? Não. Ok. Reparem que até este eixo BE é exatamente um eixo de simetria do triângulo AOE. Ou seja, vocês olhariam e perceberiam que não tinha acontecido nada. Daí dizermos que é um eixo de simetria. Se fizerem uma reflexão segundo este eixo, a figura mantém-se exatamente intacta. Ok. Então isto também não seria verdade. Sendo assim, a resposta correta seria mesmo a resposta B e isto estaria resolvido. Ok, vamos então à terceira linha. Admite que a medida do perímetro do triângulo FGO é este triângulo aqui assim mais pequenino. Não é? É este triângulo assim aqui mais pequenino. A medida do seu perímetro é exatamente 36. E sabemos que FO, né, é exatamente igual a 4 sétimos de EO. Tudo bem. Determina a medida exata do comprimento da circunferência de centro em O que contém o ponto A, que é esta circunferência que aparece aqui na figura 4. O comprimento de uma circunferência, vamos lá pensar nisto. O comprimento de uma circunferência é dado pelo seu perímetro, não é? E o perímetro de uma circunferência é exatamente igual a 2π vezes o raio. Ou então, também se quiserem, o perímetro de uma circunferência pode ser dado por π vezes o diâmetro, porque o dobro do raio não é nada mais do que o diâmetro. Então, quer dizer, eu para resolver esta questão, eu tenho que determinar exatamente o raio da circunferência. E relativamente à informação que me dão aqui, eu vai-me dar jeito de dizer que o raio é exatamente igual ao comprimento aqui do segmento EO. Tudo bem. Então, se eu determinar EO, tenho o raio, tendo o raio, tenho o perímetro e daí tenho o comprimento da circunferência. Então, o objetivo há de ser aqui em determinar o comprimento do segmento EO.
Como é que podemos fazer isto? Quer dizer, eu tenho o perímetro de FGO. E repara, FGO é semelhante ao triângulo AOE. Né? Repara, porque se FG é paralelo a EA, quer dizer que estes ângulos aqui serão iguais àqueles. Né? Em segmentos paralelos, uma reta concorrente, né, interseta as retas paralelas com a mesma inclinação. E este ângulo é comum, tudo bem, né? Então eu posso aqui referir que o triângulo GFO, exato, é semelhante ao triângulo AEO. Isso é aplicando então o critério há dois ângulos iguais e então os triângulos são semelhantes. Tudo bem. Se é semelhante, então GFO também é equilátero. E se é equilátero e eu tenho o perímetro, então eu posso dizer que o comprimento de FO, aqui o comprimento aqui do segmento FO, se o perímetro é 36, né? Se isto tem de perímetro 36, então isso é um triângulo equilátero, quer dizer que cada lado é a terça parte do perímetro, né? Eu terei que ter aqui a mesma medida, os lados são todos iguais, então eu posso dizer que o comprimento de FO é 36 a dividir por 3, daí poder dizer que o comprimento de FO é exatamente igual a 12. E agora eu tenho aqui uma relação entre FO e entre estes comprimentos de F até O e de E até O. Reparem que estes lados são lados semelhantes. Então tudo bem. Eu sei que FO, se são lados semelhantes, o quociente há de ser exatamente igual à razão de semelhança. Né? Então, se eu tenho aqui FO e tenho exatamente que FO é 4 sétimos de EO, e sei que o comprimento FO é 12, então eu estou em condições aqui de determinar o comprimento EO, aplicando então a semelhança de triângulos. Eu sei que FO a dividir, este quociente de FO a dividir por EO é exatamente igual à razão de semelhança, e a razão de semelhança são exatamente 4 sétimos. Se tivermos a olhar para isto como uma redução, ok? São 4 sétimos. Como eu sei aqui que o comprimento FO é 12, então isto é só posicionar, fica aqui com 12 a dividir pelo comprimento EO igual a 4 sétimos. Aplica aqui então a multiplicação dos meios pelos extremos, a lei fundamental das proporções. Posso então dizer aqui que 4 vezes EO é exatamente igual a 12 vezes 7. Dividindo então aqui ambos os membros por 4, eu tenho que o comprimento EO é igual a 12 vezes 7 a dividir por 4. Posso até dividir como é uma multiplicação, primeiro 12 por 4 e dá 3, então eu tenho que o comprimento da EO é 3 vezes 7, ou seja, o comprimento da EO é simplesmente 21 unidades de comprimento. E então, eu daqui, como o EO é exatamente igual ao raio, eu extraio que o raio é exatamente igual a 21. Ok, isto vem em centímetros, não vem nada, unidades de comprimento. Se o raio é 21, ok, vou calcular o perímetro, não é? Então o perímetro da circunferência é igual, o dobro do raio será então 42 π, né? E isto está resolvido. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer ajudar. Um grande abraço e boa sorte para o exame e até um próximo vídeo.